A paz, amados, paz, queridos, que seja um dia totalmente abençoado e próspero para você. Amém? O que eu queria falar com você nesta data, nesta manhã, é Colossenses 2,14, que diz assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, né, que de alguma maneira era contra nós, cravou-a na cruz. Com certeza você conhece a palavra, Colossenses 2,14. E fala sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que resgatou ali a nossa dívida e cravou-a na cruz. Amém? Você já ouviu falar muito dessa palavra com toda certeza. Mas que dívida era essa? Qual seria essa dívida que teríamos? Com quem teríamos essa dívida? A quem seríamos devedores? Ou a quem somos devedores? Você parou para pensar sobre isso? A quem somos devedores? Então, essa dívida era com o nosso Deus. E não tínhamos de forma alguma como pagar essa dívida, como quitar essa dívida. Né? E o nosso bondoso Deus era esse credor que cobrava, como cobrou essa dívida, e essa dívida foi paga na cruz do Calvário com sangue puro e imaculado. Amém? E essa cédula, essa dívida que tínhamos e não tínhamos como pagar, só poderia ser paga por alguém que assumisse o nosso papel, que viesse a pagar, como foi o Senhor Jesus Cristo. Se fez em forma de homem, enfrentou toda essa dureza, encarnou-se de pecador para poder quitar essa dívida. E a palavra de Deus é assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz mais, o salário do pecado é a morte. Então não tínhamos de forma alguma como pagar essa dívida. Não tínhamos como pagar essa dívida. E essa cédula foi riscada. Por quê? Por amor do Senhor Jesus Cristo por nós pecadores. Para que possamos entender melhor sobre essa cédula riscada, essa dívida paga, antigamente era feito muito isso no comércio. A pessoa tinha uma dívida e aquilo era escrito ali numa folha de papel ou num pergaminho, como a pessoa usava antigamente, e aquilo constava como a pessoa era devedor. E a pessoa tinha que quitar aquilo. Algumas pessoas levadas até o tribunal para pagar aquilo ali. Para pagar, tinha que quitar aquela dívida. E muitas pessoas às vezes não tinham como pagar. E a sua família, em troca de pagamento, o seu trabalho, a pessoa trabalhava para outro para pagar uma dívida. E conhecemos bem o que é dívida, né? Como brasileiros conhecemos muito bem o que é dívida, o que é dever. E nós vivemos em um país economicamente rico, mas socialmente é miserável. A distribuição de renda nossa é péssima, então sabemos muito bem o que é dívidas. Dormimos e acordamos com dívidas. E fazemos uma dívida para pagar outra dívida, com certeza. Isso aí é o nosso jeitinho brasileiro. Mas o que acontece? Ali, aqueles comerciantes ou homens de negócio, eles tinham aquele documento constando a dívida de alguém. Constando a dívida de alguém. E a pessoa tinha que quitar aquilo de certo em certo tempo. É tipo uma nota promissória. Você sabe muito bem o que é uma nota promissória. Que consta ali. Isso ainda é usado muito no comércio hoje. Ainda é usado muito isso aí, a nota promissória. Em muitas cidades é usado isso aí, essa nota promissória. E isso foi pago. Eu, quando era criança, acho que você também já conhece, deve conhecer bastante isso aí, eu tinha aqueles armazéns antigos. Em alguns lugares ainda tem ainda. Lá para o interior ainda tem muito esses armazéns. E quando eu era criança, a gente ia no armazém comprar alguma coisa. Eu achei interessante. Uma mãozinha que tinha ali, e fiquei muito fascinado com aquela mãozinha, queria aquela mãozinha de qualquer jeito, podia até meu pai para comprar aquela mãozinha, né, aquilo ali, e o dono falou assim, toda vez que eu ia ali, já até trabalhava, toda vez que eu ia ali eu ficava encantado com aquilo ali, falou, isso aqui é para segurar. Aí que eu fui entender que, né, ele botava assim, as dívidas das pessoas, era colocado naquela mãozinha, era pendurada. Era pendurado e ali ficava. Quando a pessoa pagava, ele botava um L liquidado. Botava um L ali, que aí constava que a pessoa pagou aquilo ali.
e ele tinha outra que era do que eles deviam aos fornecedores, né? As pessoas que entregavam bebida, outras mercadorias, ele tinha outra lista que era que ele tinha que pagar aos fornecedores. E tinha uma lista que era das pessoas que estavam devendo. E quando realmente a pessoa ia lá pagar, ele pegava aquela ali, botava ali um L, né, bem grande, né, liquidado, que foi pago aquilo ali. Interessante isso aí, e hoje me veio isso à memória. Então, da mesma forma, é essa passagem que diz assim, ó, riscando a cédula que era contra nós. Pare para pensar, riscando a cédula que era contra nós. Por que será que era contra nós? Porque estávamos em pecados, né? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo veio e saldou essa dívida com o nosso bondoso Deus, que era o credor. Ou seja, Deus comprou para si mesmo. Deus comprou através do sangue puro do seu Filho Jesus Cristo, o que já era dele mesmo. Nós éramos do Senhor como somos do Senhor. Então assim, essa dívida foi paga pelo alto preço. Pare e pense sobre isso aí e agradeça a Deus. Qual seria o nosso sonho, irmãos? Se amanhecêssemos e alguém tivesse pago a nossa dívida, né? Temos tantos aí, eu ficaria muito feliz se eu acordasse, né? E às vezes até sonhamos com isso, né? Que a nossa dívida foi paga, alguém pagou a nossa dívida, alguém pagou o que estamos devendo, né? São prestações, são tantas coisas, e às vezes até sonhamos com isso. Mas qual seria a nossa alegria se ao acordar de manhã e ver que alguém pagou aquilo que saldou os nossos débitos? Não seria maravilhoso? Agora pare, reflita que o seu débito maior, que era com Deus, foi pago pelo sangue puro do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós nos preocupamos com a dívida de coisas materiais, mas a dívida espiritual, a dívida que nós tínhamos com Deus, que não temos como pagar, porque somente com o sangue puro do Senhor Jesus Cristo pode ser pago, e foi pago na cruz do Calvário. Então nós devemos agradecer bastante sobre isso aí. Devemos ter gratidão contínua pelo Senhor, pela nossa dívida que foi paga, que nós não tínhamos como pagar. Não tínhamos como pagar a nossa dívida, não tínhamos como pagar a dívida dos nossos filhos, não tínhamos como pagar nada. Porque o salário do pecado é a morte. E todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, ao Senhor Jesus Cristo riscar essa cédula que era contrária a nós, cravando-a na cruz, Ele nos deu condições, Ele rasgou a nota promissória que tínhamos como dívida. Ele nos deu condições, de novo, de estar em perfeitas condições com o nosso Deus, nos aproximarmos ao nosso Deus. Então, é uma grandiosidade saber que o que devíamos ao Senhor foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. O que devíamos ao nosso bondoso Deus foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele riscou a cédula que era contra nós. Ele quitou a nossa dívida. Ele foi lá e rasgou essa nota promissória, né? Ele foi lá, se fez pecador e foi lá e foi crucificado na cruz do Calvário, riscando essa cédula que era contrária a nós, nos dando condições de novo de estar de bem e de bom com o Senhor. Reflita nisso, agradeça por essa atitude do Senhor Jesus Cristo de riscar essa cédula que era contra nós. Amém, amados? Reflita sobre isso nessa manhã e agradeça muito a Deus, riscando a cédula que era contra nós. Olha a maravilha do Senhor, né? E muitas vezes nós queremos quitar uma dívida sem querer fazer merchandising de nada. Às vezes, poderia, aquela dívida que eu tenho na Casa Bahia ou no Ponto Frio, você paga. Mas a dívida maior seria a dívida que nos desse a salvação e a vida eterna. E essa foi paga na cruz do Calvário. É essa que você tem que glorificar. É essa que você tem que agradecer a Deus. Essa dívida que você não tinha condições nenhuma de pagar, foi paga pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não tínhamos condições alguma de saldar essa dívida, mas alguém teria que pagar, porque o credor queria que fosse paga, o nosso Deus queria que fosse paga, e somente um que poderia pagar, é aquele que não teve pecado, mas se fez pecador, aquele que não teve condenação, mas se fez condenado para nos livrar da condenação eterna. Amém?
Agradeça a Deus por isso, amados. Isso é uma benção, é a salvação eterna, é a vida eterna que você tem. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo riscou tudo aquilo que era contrário na cruz do Calvário, te dando a salvação, te dando condições, te remindo. Ele comprou de volta, ele te remiu, ele restituiu a Deus o que Deus estava cobrando. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então estávamos destruídos, não tínhamos condições de ter essa glória de Deus, porque não tínhamos como pagar. O ser humano, por seus esforços, não conseguiriam, não teria dinheiro que pagasse isso, não teria bens materiais que pagassem isso, não teria de forma alguma, mas através do sangue puro e imaculado do nosso Jesus Cristo, aquilo foi riscado, o que era contra nós foi riscado, foi cravado na cruz do Calvário, nos dando a salvação. Então, a tua dívida foi paga. O que era contrário a você foi pago. A cédula que era contra você foi riscada. A nota promissória que estava para cobrar, o que a sua dívida, foi rasgada, foi paga. Então, o Senhor Jesus, Ele limpou, rasgou e nos deu as condições de estar de bem com o nosso Deus. A nossa dívida foi paga. Amém, amados? A nossa dívida foi paga. Pense, glorifique a Deus por isso. Amém? Um forte abraço. Que Deus eterno vos seja por habitação. Agradeça a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Amém? Que Deus eterno vos seja por habitação. Glória a Deus.